No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar em Judá. Reinou por 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era neta de Absalão. Cometeu os mesmos pecados que seu pai, e não foi inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu antepassado Davi. Mas, por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, permitiu que seus descendentes continuassem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém e deu a Abias um filho para reinar depois dele. Pois Davi tinha feito o que era certo aos olhos do Senhor e obedecido a seus mandamentos durante toda a vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Durante todo o reinado de Abias, houve guerra entre Abias e Jeroboão. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Abias e Jeroboão. Quando Abias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. No 20º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Asa começou a reinar em Judá. Reinou em Jerusalém por 41 anos. Sua avó se chamava Maaca e era neta de Absalão. Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Expulsou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus antepassados haviam feito. Chegou a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Azerá. Derrubou esse poste obsceno e o queimou no vale de Cedron. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra constante entre Asa e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Em resposta, Asa juntou toda a prata e todo o ouro que restavam na tesouraria do templo do Senhor e no palácio real. Enviou alguns de seus oficiais a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, filho de Tabrimon e neto de Ezion, com a prata e o ouro e a seguinte mensagem: façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre seu pai e o meu. Envie um presente de prata e ouro. Rompa seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os comandantes de seu exército para atacarem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca e todo o Quinerete, bem como a terra de Naftali. Quando Baasa, rei de Israel, soube do que havia acontecido, abandonou seu projeto de fortificar Ramá e permaneceu em Tirza. Então, o rei Asa decretou que todos os homens de Judá, sem exceção, ajudassem a levar embora as pedras e a madeira usadas por Baasa para fortificar Ramá. Asa empregou esses materiais para fortificar a cidade de Gebá, em Benjamim, e a cidade de Mispá. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, a extensão de seu poder, tudo o que ele fez e o nome das cidades que ele construiu estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Em sua velhice, sofreu de uma doença nos pés. Quando Asa morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Josafá foi seu sucessor. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Israel por 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de seu pai, Jeroboão, e persistiu nos pecados que ele havia levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra Nadab e o assassinou enquanto ele e o exército israelita sitiavam a cidade filisteia de Gibeton. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá,
e se tornou seu sucessor. Assim que Baasa subiu ao poder, matou todos os descendentes de Jeroboão. Não restou ninguém de sua família, exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aías, de Siló. E isso aconteceu porque Jeroboão havia provocado a ira do Senhor com os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Houve guerra constante entre Asa, rei de Judá, e Baasa, rei de Israel. Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo o Israel no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu o exemplo de Jeroboão e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Esta mensagem do Senhor foi transmitida ao rei Baasa pelo profeta Jeú, filho de Hanani. Eu o levantei do pó, a fim de torná-lo líder do meu povo, Israel. Mas você seguiu o exemplo de Jeroboão. Provocou minha ira ao fazer meu povo, Israel, pecar. Por isso, destruirei você e sua família, assim como destruí os descendentes de Jeroboão, filho de Nebate. Os membros da família de Baasa que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, o que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Baasa morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Tirza. Seu filho Elá foi seu sucessor. A mensagem do Senhor contra Baasa e sua família veio por meio do profeta Jeú, filho de Hanani. Foi transmitida porque Baasa havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Jeroboão. E também porque Baasa havia destruído a família de Jeroboão. Os pecados de Baasa provocaram a ira do Senhor. Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Israel no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por 2 anos. Então Zinri, comandante de metade dos carros de guerra do rei, conspirou contra ele. Certo dia, em Tirza, Elá estava se embebedando na casa de Arza, supervisor do palácio. Zinri entrou, feriu Elá e o matou. Isso aconteceu no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Zinri se tornou o sucessor de Elá. Logo que Zinri subiu ao poder, matou toda a família de Baasa. Não deixou vivo nenhum filho do sexo masculino. Exterminou até mesmo parentes e amigos. Desse modo, Zinri destruiu a dinastia de Baasa, como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Jeú. Isso aconteceu por causa de todos os pecados que Baasa e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis, provocaram a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Zinri começou a reinar em Israel no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por apenas 7 dias. Nessa ocasião, o exército de Israel estava acampado próximo à cidade filisteia de Gibeton. Quando souberam que Zinri havia traído e assassinado o rei, naquele mesmo dia proclamaram Onri, comandante do exército, o novo rei de Israel. Onri levou todo o exército de Israel de Gibeton a Tirza e cercou a cidade. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a parte mais protegida do palácio real. Ateou fogo ao edifício e morreu no meio das chamas. Ele também havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão nos pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e sua conspiração
estão registrados no livro da história dos reis de Israel. O povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade queria proclamar rei Tibni, filho de Ginate, e a outra metade apoiava Onri. Os partidários de Onri derrotaram os de Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu, e Onri se tornou rei. Onri começou seu reinado no 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Ao todo, reinou por 12 anos, 6 deles em Tirza. Então, Onri comprou de Semer o monte de Samaria por 70 quilos de prata. Construiu ali uma cidade que chamou de Samaria, em homenagem a Semer, o antigo proprietário do monte. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. Seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, em todos os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis, o povo provocou a ira do Senhor, Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, o que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Onri morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe foi seu sucessor. Acabe, filho de Onri, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Primeiro, Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois, levantou um poste para a deusa Azerá. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele. Durante o reinado de Acabe, Riel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando lançou os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando terminou a reconstrução e colocou as portas, morreu seu filho mais novo, Segube. Tudo isso aconteceu de acordo com a mensagem do Senhor a respeito de Jericó, transmitida por meio de Josué, filho de Num.